E aí, tudo bem com você, estudante do 9º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos com esse material especialmente feito para você pela editora Veloz, aprendermos e estudarmos muita matemática. Convido você a acompanhar comigo a questão número 12 que está no seu caderno de estudos e é uma questão sobre geometria e diz assim: observe a representação a seguir. Ou seja, nessa representação temos uma linha poligonal. Então ali temos uma linha poligonal com alguns vértices A, B, C, D, E, F e G. Nós queremos saber o seguinte: quais letras representam ângulos retos? Você lembra o que é um ângulo reto? Ângulo reto é um ângulo que equivale a 90 graus. Então, observe com muita calma a figura e procure aí exatamente quais ângulos têm 90 graus. Já pensou um pouquinho? E aí, chegou na conclusão? Nós temos ali as letras exatamente B e letra C, que é o que nós encontramos na alternativa B. Espero que nós já possamos ter começado aí de uma forma muito boa essa nossa aula. E agora eu quero convidar você a acompanhar comigo mais uma questão. Na página 16 do nosso caderno de estudos temos a questão 14, que diz assim: observe a relação homotética a seguir, de modo que o triângulo ABC seja a ampliação do triângulo FGH. Então, o que é, na verdade, essa relação homotética? É uma relação de ampliação ou redução, muito comum aonde? Em máquinas de xerox, por exemplo, né? Então nós temos ali dois triângulos e nós queremos saber a razão de homotetia, né, dessa ampliação. Então observe, como eu quero uma relação de ampliação, eu vou olhar do triângulo menor para o maior. Observe que a base do triângulo menor era 3 e a do triângulo maior é 9. Assim como cada um dos lados dele eram 5 centímetros, agora passaram a ser 15. Então, se era 3 e passou a ser 9, era 5 e passou a ser 15, de quanto foi esta ampliação? Já pensou aí por quanto que eu tenho que multiplicar o 3 e o 5 para que dê 9 e 15? Provavelmente, acredito que você já chegou na conclusão de que essa ampliação é de 3 vezes, que é o que nós encontramos na alternativa B, B de Brasil. Então, espero que até agora nós estejamos nos dando muito bem nessa nossa resolução de questões. E já convido você a ir de olho agora na nossa próxima questão. Questão número 15 também está na página 16 do nosso material de estudos e diz assim: em um determinado horário do dia, Antônio foi medir a altura da casa que acabou de comprar. Para isso, ele mediu a sua própria altura e o comprimento da sua sombra. Logo em seguida, mediu o comprimento da sombra da casa. Observe a representação a seguir das medidas obtidas por Antônio. Então nós temos ali o primeiro desenho feito por Antônio. A altura do Antônio, 1,75, e nós temos agora a sombra dele, que foi de 1,25. E nós sabemos que a sombra da casa foi de 3,80 metros. Queremos então saber a altura da casa. Para isso, vamos usar o quê? Usar um princípio básico da razão e proporção. Nós temos aqui segmentos proporcionais. Então nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que 1,25, que é a sombra de Antônio, 1,25, está para 3,80, assim como 1,75, que é a altura dele, está para x, que é a altura da casa. Vamos realizar agora o quê? As multiplicações. Então nós temos ali 1,25 vezes x. Multiplicamos sempre em ordem cruzada. E aí nós temos agora 1,75 vezes
13,80, ok? Então, dessa forma, nós podemos realizar esta operação. Vamos começar agora realizando a operação de multiplicação. Ou eu tenho aqui também para você uma técnica que pode te ajudar um pouquinho. Que técnica é essa? A técnica que eu uso aqui é de não realizar esta multiplicação. Eu simplesmente deixo esta multiplicação indicada e faço uma divisão pelo 1,25. Então, fazendo isso, eu posso observar o seguinte: eu posso pegar o número 1,75 e o número 1,25 e simplificar este número. Eu posso simplificar essas duas frações, vamos dizer assim. Então, observe comigo aqui onde eu estou exatamente destacando 1,75 para 1,25. Vamos fazer um cálculo auxiliar aqui no cantinho da nossa folha. Vamos lá. Então, colocando 1,75 sobre 1,25. Nós podemos simplificar as nossas frações por 5, só para começar, se você não lembra, né? Mas também poderíamos simplificar elas por 25. Então, seriam duas possibilidades. Então, se você lembra, tudo bem. Se você não lembra, vamos começar devagar. Vamos simplificar aqui por 5. Exatamente, tanto 1,25 como 1,75. Então, fazendo esta simplificação, nós teríamos aqui, no denominador, 0,25, certo? E agora, o 1,75 dividido por 5, nós vamos fazer o mesmo procedimento, né? Então, você pode pensar assim, quanto que seria 175 dividido por 5? Se ficar mais fácil para você, né? É uma técnica bem utilizada, certo? Esta simplificação daria 0,35. Então, fazendo essa simplificação, seria muito mais simples para nós. E isso ainda daria para nós uma fração, que seria, cortando zeros, 35/25. Olha só, eu estou passando para você aqui algumas técnicas muito úteis. Tudo isso para a gente não usar a calculadora. Então, 35/25, simplificando ainda por 5, teríamos 7/5. Então, olha agora como fica o nosso cálculo. Fica 7 vezes 13,80 dividido por 5. Olha que facilidade, né? Vamos dividir o 13,80 agora por 5? Assim fica mais prático o nosso cálculo? Esse nós conseguimos, certo? Então, vamos lá. 13,80 dividido por 5. Então, como nós temos aqui duas casas decimais, colocamos 2 zeros. Então, e eliminamos a vírgula. Então, ficaria 0, e acrescentamos um zero. 13.800 vai dar 7. 7 vezes 500, 3.500. Sobram 300. Acrescentamos um zero e aí teríamos o número, exatamente agora, 6, que daria 3.000 e não sobra nada. Ou seja, 13,80 dividido por 5 dá 0,76. 7 vezes 0,76 vai dar exatamente 5,32 metros. E assim obteríamos a altura da casa. Eu aqui quis centrar um pouco em algumas técnicas, em alguns macetes, para nós fazermos essa divisão e depois a multiplicação fica mais fácil. Assim chegamos à nossa resposta, que é a letra B, está certo? Quero convidar então você agora a acompanhar comigo mais uma questão. Acompanhe comigo a questão 16, que está na página 17 do nosso material de estudos, e diz assim: para determinar o número de diagonais de um polígono convexo, utiliza-se a igualdade D igual a n menos 3 vezes n sobre 2, em que D é o número de diagonais e n é o número de lados do polígono. Sendo assim, o número de diagonais do heptágono é igual a. Então, o que nós queremos saber? Queremos saber exatamente quantas diagonais aqui representadas pela letra D tem um heptágono. Só para nós lembrarmos essa palavrinha, heptágono significa uma figura que tem exatamente 7 lados.
Se ele tem 7 lados, quer dizer que o valor que nós usaremos para a letra N é 7. Aonde que está essa letra N? Na fórmula que foi dada. D igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Então, nós teríamos agora o número de diagonais é igual. No lugar da letra N, vamos colocar o valor 7. Então, 7 menos 3 vezes 7 dividido por 2. Vamos resolver os parênteses. 7 menos 3, 4, vezes 7 dividido por 2. 4 vezes 7 dá 28. Dividido por 2 daria 14 diagonais. E assim nós chegamos então à nossa resposta, que é a qual? A alternativa da letra B, B de Brasil. Então nós descobrimos que o heptágono, que é uma figura que tem 7 lados, possui exatamente 14 diagonais. Agora eu quero convidar você a acompanhar comigo a nossa última questão do nosso encontro de hoje. Acompanhe comigo a questão 17 do nosso material, que está exatamente também na página 17. É uma questão sobre ângulos, uma questão muito importante, que diz assim: observe a figura a seguir. E ali nós temos o desenho de um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. O ângulo A tem exatamente 90 graus. O que nós queremos saber? Nós queremos saber a medida do ângulo X. Perceba que o ângulo X é um ângulo externo do nosso triângulo. E aqui eu quero usar com você uma técnica muito interessante, chamada teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Ele diz para mim que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, nós temos ali o ângulo X. Qual é o ângulo adjacente a ele? Qual é o ângulo que está do lado dele? O ângulo que está do lado dele é o ângulo Y. Então, eu vou fazer a soma dos dois outros ângulos e assim saber qual é o valor do ângulo X. O meu ângulo X, então, usando o teorema do ângulo externo, será igual a 90 mais 60. E assim, faríamos 90 mais 60, 150 graus. Essa é uma das formas de nós encontrarmos essa medida. A outra é lembrando que nós temos 60 graus mais 90 mais y, tudo igual a 180, porque a soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. 60 com 90 dá 150. Então, 150 mais y é igual a 180. Fazendo agora o quê? Operação inversa, nós vamos descobrir que o nosso y é 180 menos 150, que daria 30 graus. Como nós sabemos que x mais y é igual a 180, então nós podemos concluir que o nosso ângulo x seria 180 menos 30, ou seja, o nosso 150 graus, que é o que nós já havíamos determinado através do teorema do ângulo externo. E a nossa alternativa correta é a letra C, 150. Então, espero que essa aula tenha sido muito útil para o teu aprendizado. Continue firme nos teus propósitos de aprender matemática e nos vemos nos nossos próximos encontros. Até mais!